A senhora está sendo ouvida na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município no possível enquadramento de condutas prevista na Lei Federal número 8.429, de 2 de junho de 1992, na obra de construção da nova unidade de terapia intensiva da Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lira. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1245, realizada em 12 de abril de 2021, na Resolução 1/2021. A senhora está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responsabilidade responder a processo. A senhora tem ciência disso? Sim. Ok, vamos começar. Oi, Fernanda, boa tarde. Boa tarde, doutor. Fernanda, na condição de secretária de saúde da gestão passada, acredito que foi desde o início, né? Exatamente. Tá. De quem surgiu, se você se recorda, a ideia da construção desse prédio, dessa nova UTI? Como que surgiu isso? Na verdade, foi assim, doutor. Quando nós assumimos a gestão, tinha uma conversa junto à DRS, né, que é a nossa regional em Araraquara, que nossos leitos da UTI, nós já tínhamos 4 leitos credenciados. Desses 4 leitos, a quantidade da equipe para tocar 4 leitos e para tocar 9 leitos seriam os mesmos. E a regional sempre pediu se nós tínhamos pretensão de aumentar a quantidade de leitos na nossa UTI, sabendo dessa capacidade que Itápolis teria. Então, eu fui em uma reunião juntamente a eles, foi falado sobre isso, nós já tínhamos tido uma conversa, secretaria, né, e Santa Casa, se tinha condições, se gostaria de aumentar esses leitos, né, para os 9 leitos, e assim foi falado. Então, no dia que nós estávamos na reunião, foi colocado isso, foi feito um aceite, mediante esse aceite, já foi ligado diretamente para a Santa Casa, para o interventor, que, se eu não estiver errada, era acho que o seu Paulo que estava lá, e foi falado sobre essa possibilidade, que até então, né, foi aceito, e os leitos, os 5 leitos, está onde era a recuperação do centro cirúrgico. A recuperação foi colocada, né, em outro local, né, próximo ao centro cirúrgico, acho que é em uma outra sala específica, e foi colocado os 5 leitos ali. Mas os leitos da UTI, ela tem normativa de espaçamento, de quantidade de tomadas, tem toda uma RDC específica para UTI, né? E a UTI em si, ela tem que ter uma visão geral de todos os pacientes, ou se não, monitores. Que aí nós fomos visitar a UTI de Matão para ver como era a construção deles, e aí sim foi iniciado um projeto, né, um desenho da possibilidade da construção da nova UTI. Tá. Até para adiantar, para a gente não fazer questionamentos que você possivelmente não saiba, para a gente ir de forma mais direta, você participava de forma ativa na construção em si? Acompanhava a obra e tudo mais? Não, eu fui algumas vezes lá, porque era assim, era bem específica. Foi feito o projeto, né? Foi encaminhado para a nossa vigilância, que é responsável, e ela, juntamente com o engenheiro da vigilância, foram e encaminharam para a DRS no setor de vigilância lá. Eu passei, sim, algumas vezes na UTI para ver sobre a parte de piso, de visão, realmente se estava tendo no espaçamento necessário, a parte de luminosidade, né, que ela tem que ter uma questão disso, aonde seriam os 2 leitos para a colocação da hemodiálise, a parte elétrica que não era para ser juntamente com a Santa Casa. Então, eu passei para a gente estar vendo esses pontos. Ô, Fernanda, só corrija-me se eu estiver errado. Você falou hemodiálise ou diálise? As máquinas de diálise. Ah, desculpa, tá, eu entendi hemodiálise. eu falei. Desculpa, tá. foi eu que falei. Tá. Você disse anteriormente que ia lá para conferir a questão do piso e tudo mais. Na verdade, não é... Junto com o engenheiro, você acompanhava esse trabalho, é isso? Não, na verdade é assim, me solicitaram qual era o tipo de piso que poderia ser colocado, se era tipo comum ou não. Então, a UTI, como algumas construções, principalmente hospitalares, ela tem algumas normativas, entendeu? Então, eu passava qual era o tipo de normativa que deveria ser colocado, que tem vários tipos de piso, contrapiso. Entendi. E você passava essas informações a quem? Eu sempre passava pro
prefeito, cheguei a falar com o prefeito sobre isso, com o interventor sobre isso. A questão do interventor, né? Como houve vários interventores, você relatava e tinha um acompanhamento junto a eles, como era a questão dessa dinâmica? Tinha um bom relacionamento? Sim. Mesmo quando fez a troca do interventor, eles deram continuidade no que estava sendo feito? Na verdade, sim, sempre que eu passava de lá, eu ouvia alguma coisa, eu me direcionava, independente de qual interventor que se encontrava no momento. Entendi. E referente às reuniões, vocês faziam reuniões referente à ampliação, né, dessa obra? Na verdade, sim, eu não participava de reuniões específicas. Eu passava e pontuava para eles aquilo que eu via pontualmente, entendeu? Sobre a luminosidade, sobre a interligação que não tinha sido feito ainda, que eram coisas assim necessárias que eles não poderiam esquecer da construção da obra. Em questão, quem participava dessas reuniões, Fernanda? Algumas vezes que eu fui lá, que nem teve um dia que eu chamei, que eu pedi para estar presente, né, o interventor, os enfermeiros, né, os médicos que trabalham lá, para que a gente pudesse, já que estava tendo uma construção adequada para não ter depois algum prejuízo ou algum dano na obra. E sempre estava o interventor da Santa Casa. E teve algumas vezes que eu fui lá, acho que umas 2 ou 3 vezes, estava eu, o Clóvis, da engenharia, que nós tínhamos até chamado o Mantovani para a gente ver essa parte realmente elétrica, né, por bastante equipamentos, a parte da máquina de diálise, a competência para a energia elétrica do local. Fernanda, você mencionou aí que você, de forma pontual, de alguns momentos pontuais, que somente iria lá. O projeto, enquanto você estava ali acompanhando, foi cumprido dentro das normativas que você passava? Na verdade, assim, até um erro meu mesmo, eu nunca coloquei isso em papel, entendeu? Alguns pontos até ficou assim parado em relação a essa parte elétrica, que não findou-se, mas a parte de piso eu não cheguei lá para ver depois se foi colocado total ou não. Mas eu passava isso para o interventor, por lá estar um interventor da Santa Casa, né? Você tem conhecimento do porquê que a primeira empresa que deu início à obra parou? Não, doutor. Não tem conhecimento? Não, porque eu não participei nem da contratação, nem... Perfeito, mas do após término. parar a obra, você como secretário de saúde, não houve uma reunião, uma conversa com o interventor atual referente a isso? Não. Você também deve ter conhecimento, então, o porquê foi contratada a segunda empresa e Não. como que foi feita essa contratação? Não, isso foi feito tudo Não via... havia questionamentos à secretária de saúde referente a isso? Não. Nenhuma consulta, nada? Não. Fernanda, você não questionou sobre os critérios que foram escolhidos para a contratação das empresas em questão ou não houve necessidade? Na verdade, assim, como eu falei, como tinha realmente um interventor colocado lá, né, da prefeitura, via prefeito, em momento nenhum, eu, Fernanda, fiz questionamento em relação a isso, ou Fernanda, secretária. A senhora, como tinha, vamos dizer assim, a chave do cofre da Secretaria de Saúde, da onde sairiam os recursos para a contratação para a construção daquela obra? Na verdade, assim, foi através de algumas portarias, né, que veio específico, eu até coloquei aqui algumas portarias, que até passou, né, para a inclusão no orçamento da Secretaria da Saúde, foi passado pelo Conselho, passado pela Câmara Municipal, e encaminhado para a Santa Casa, que foi portarias específicas para estar encaminhando para a Santa Casa. Aqueles valores do Covid, de quase 5 milhões de reais que foi passado para a saúde, foram utilizados na construção dessa UTI? Eu não sei falar especificamente o valor para o senhor, mas tem alguma coisa assim que foi. Certo. Se eu não estiver errado, foi aquele valor que veio para os leitos de Covid no primeiro momento. Só para confirmar, reforçar, né? A primeira empresa, ela não concluiu a obra, correto? Na verdade, doutor, eu não participei dessa conversa, entendeu? Então, eu não sei falar para o senhor
se ela tinha algum projeto, até em que momento terminava o contrato dela. Tá. Mas assim, ó, como sendo secretário da Saúde naquele momento e analisando toda a situação e a importância daquela ampliação, você não questionava sobre essa situação com o interventor? Na verdade, é assim, ó, doutor, como tinha realmente o interventor lá para isso, e como nas obras da saúde também tem um setor específico que seria a engenharia, então cada um ficava responsável pelo seu processo, entendeu? Entendi. Então eu não participava. Entendi. Deixa eu questionar sobre a questão da obra. Você sabia, Fernando, se os médicos influenciavam ou eles iam até a obra para fazer algumas modificações em questão? Havia interferência da comissão médica lá, do corpo clínico, na construção? Não, na verdade, como eu coloquei, entendeu? Às vezes, assim, que precisou ter alguma mudança, eu sempre chamava, assim, ao médico, ou conversava até mesmo com a infectologista, para a gente poder fazer até mesmo a construção ideal. Que nem lá tem 2 leitos que tem que ser isolamento. Como seria essa parte de isolamento? Então, nesses pontos, assim, mas eu sempre conversava com eles e até o momento que eu sei, nada era imposto por eles, entendeu? Era sempre assim, para ter uma melhoria na construção, para ficar realmente adequado para o atendimento, para o fluxo deles, né? Mediante o atendimento e a visualização de pacientes. Em algum momento da administração passada, você foi também nomeada como interventora da Santa Casa, né? Exatamente. Por quanto tempo você ficou como interventora? Eu acho que num primeiro momento teve algo, acho que foi 1 mês, e depois 1 semana, mas por ser secretária eu não poderia exercer essa dupla função. Mas quando eu fui interventora nesse segundo momento, nada foi realizado, não foi tomado nenhuma medida em relação a nada da Santa Casa. No primeiro momento que você ficou mais tempo, a obra já estava sendo concluída? Não. Não tinha dado início ainda? Não. Nessa segunda vez já estava, possivelmente? Eu não me recordo, mas provavelmente acho que foi aquele período que ficou... Não vou saber te falar certinho, que certo, eu não lembro o período. Você não sabe dizer se deu andamento, estava andando a obra enquanto você estava como interventora ali? Não lembro. Fernanda, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou aí, voltando para trás, aí você falou um pedaço aí, que o primeiro dinheiro que veio para o covidário, você lembra o valor dele, para o Covid lá, das pessoas lá? Quanto veio e quanto foi posto lá? Eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Em vez de eu falar UTI, eu falei errado. Encontrar, Fernando? Sim. Se eu não estiver errada, é a portaria 774, tá? Que seria no valor de R$ 367.704,33. Tá? Se eu não estiver errado, é esse valor. Que veio por uma portaria que aqui até fala, né? A portaria de média e alta complexidade, que foi dia 9 de abril, essa portaria.
E esse dinheiro não foi usado lá para UTI ou foi usado direto para aquelas que você falou da cama lá do Covid lá? Essa portaria, ela é específica para a Santa Casa. Ela veio já com destinação de recurso MAC para a Santa Casa. Mas foram utilizados em si na construção, Fernanda? Eu acho que a pergunta do Contreira é até isso. Se esses valores foram usados diretamente na construção da nova UTI. Então, esse recurso foi repassado para a Santa Casa, doutor. Eu não sei Não se sabe assim, dizer. no plano de trabalho, se ele foi específico para isso ou se foi destinado para algum outro recurso. Fernanda, referente à obra, quando era feita alguma mudança na obra, o engenheiro era informado da empresa, você sabia? Realmente assim, o que eu precisava, né, que eram feitas as mudanças necessárias, eu passava para o interventor, que a Santa Casa teria, né, o engenheiro, e aí a conversa era entre eles. Fernanda, fazendo uma análise atual, né, você acredita que Itápolis teria possibilidade de ter todos esses leitos disponíveis funcionando? Os 9 leitos? Todos, com ampliação os que nós tínhamos, mais esses que seriam ampliação. Na verdade, é assim, ó, essa UTI seria para a demanda dos 9 leitos, tá? Hoje, o estado que nós nos encontramos, a demanda de leitos de UTI é muito importante, é muito necessária. Então, Itápolis teria necessidade, sim, até ter mais leitos para atendimento dos casos. Entendi. Fernanda, outro ponto em questão, a capacidade orçamentária, a capacidade financeira de concluir essa obra. Você acredita que a Santa Casa teria essa capacidade total de orçamento para concluir essa obra? Ou ela foi feito um planejamento, mas mesmo não tendo todo o recurso? Tanto que em uma parte foi parada a obra justamente por isso. Na verdade, assim, com o que era falado, né, que constava com esses recursos e até mesmo através de alguma emenda parlamentar para o término desta obra, né? A questão da emenda, quem falava que tinha essa condição? Na verdade, ia ser a busca da emenda para o término da obra, né? Então, assim, não era algo concreto. Não. Assim, iriam buscar uma emenda, Isso. se possível, se Sim. conseguissem, para a conclusão da obra. Pra conclusão Então, da obra. começou uma obra na qual não tinha a condição financeira, orçamentária inteira para concluir a obra, correto? É que, na verdade, doutor, eu não sei falar para o senhor qual era o projeto em valor real da obra e se quando foi iniciado, se tinha-se todo esse valor ou não, entendeu? Isso... Entendi, mas assim, como secretário da Saúde na época, eu acho que isso era de suma importância, essa obra, ainda mais você estando a par junto com o interventor nessa situação, não era passado se tinha condição ou não, se daria para concluir ou não, e você também não opinava sobre isso? Na verdade, isso ficou mesmo a aquisito de quem estava sobre a intervenção, quem estava sendo o interventor. Eu não tinha essa... Então, a autonomia total era do interventor. Do interventor. De quem Nessa estava, condição e do sim. que era relatado, né? Através de você. De quem estava lá de interventor Tá, no momento. E me esclarece para tentar entender. Então, como você participava? Qual era o seu papel referente a isso à obra? Eu passava de lá para ver, né, se estava apto a construção, né, mediante algumas as normativas, as RDCs que tem que ter, e se não estava cabível, eu solicitava ao interventor que fizesse algumas mudanças para a gente, porque além da vigilância de Itápolis, a gente passa pela vistoria da vigilância de Araraquara e Corpo de Bombeiros também, entendeu? Então, a gente não poderia fazer um serviço para depois tentar fazer uma reforma, uma adequação, então que já fizesse toda a adequação no momento da construção. Entendi. E quando você identificou irregularidades, por exemplo? Não entendi, doutor. Você identificou irregularidades na obra enquanto você passou pela obra? Na verdade, assim, eu pedi que era para não esquecer da interligação da UTI junto ao centro cirúrgico, que a parede lá estava lacrada.
da UTI para o pavilhão, o fechamento que liga a UTI para o necrotério, né, que aquela porta tem que ser fechada, a parte de luminosidade que tinha que ter. Eles, até no começo eles tinham colocado ralo, na UTI não pode ter ralo, né, tem todo um Sim. processo correto. A parte de elétrica, que não era para sobrecarregar mais ainda o gerador, que era necessário pela quantidade de aparelhos que se tem numa UTI, que era para ter específico uma parte elétrica somente daquele ponto. Entendi. Bom, então vamos lá. Você relatava essas situações, esses problemas para o interventor. Na verdade, não seria nem problemas, tá? Seriam pontos necessários da obra. Não, assim, eu identifico problemas porque talvez não precisaria ser feito isso se o que estava no contrato fosse feito. Se tivesse alguém responsável por fiscalizar aquilo e falar, não, isso pode, isso não pode, é a minha opinião. Entendi. Bom, relatava para o interventor, ele resolvia. A parte assim que eu fui relatando, né, a parte de luminosidade foi feito, a parte de ralo foi feito. Entendi. E questão à empresa, você tinha algum contato com o responsável da empresa, de algumas das empresas? Não, sempre que eu passava lá tinha pedreiro, funcionários, mas o que eu tinha que tratar, eu tratava especificamente Com o interventor. com o interventor. Todos os problemas eram interventor. Sim. Você chegou a relatar alguma situação um pouco mais assim atípica com o prefeito ou não? Não, na verdade eu passava para ele que eu tinha passado por lá e que eu tinha visto isso, mas que eu já tinha entrado em contato com o interventor para estar... O que o prefeito relatava sobre a obra em questão? Na verdade, ele sempre falou que era necessário, né, essa obra para todos os munícipes, né, e a importância da gente estar ampliando os leitos, porque até então, quando foi falado da construção em si nova da UTI, onde é a UTI hoje, seria feita a central de material, que é a de limpeza de material, que hoje nós temos duas, né? Uma no centro cirúrgico e uma externa. Então, aonde era a UTI hoje, seria feito a central de materiais. Então, que seria até melhor mesmo para o trabalho da Santa Casa, né? Fernanda, referente à cobrança, o prefeito cobrava de você na época referente a você cobrar alguém para que apressasse logo e terminasse a obra, ou não chegou a ter nenhum tipo de cobrança nesse sentido? Para minha pessoa, não. Para a sua pessoa, não? Em momento algum? Para mim, não. Entendi. Fernanda, antes de finalizar, essa nova UTI, ela substituiria, então, a antiga? Isso, seria o mesmo... Integralmente? Ela substituiria integralmente a antiga UTI? Isso. Que, na verdade, assim, hoje, pela necessidade de leitos de UTI, poderia ter uma negociação de aumentos de UTI, né, para o nosso município. Mas aí aumentaria também, como são 9 mais 9, então seria 2 equipes geral, né? Fernanda, daquele dinheiro que você falou que veio mais parcela e foi posto lá ou não? Sim. Foi posto? Foi encaminhado para a Santa Casa. Você pode me falar o valor? Sim. Aí teve uma portaria, né, a 2406, tá, do dia 10 de 9 de 2020, que veio uma parcela única de 720 mil. E depois ela veio uma portaria... A 1666, do dia 1º de julho de 2020, ela veio um montante. Deste montante foi designado para a Santa Casa 1.600.000. Tá? Então, esses 3 valores que veio, né, mais valores vieram, mas esses valores que foram destinados para a Santa Casa.
E esses valores aí, você fala que um pouco foi passado para a UTI também. Na verdade, isso ficou mesmo a parte do interventor para estar designando. Esses valores eu encaminhei, né? Foi passado pelo Conselho Municipal, foi passado pela Câmara Municipal para inserção, né? Junto ao orçamento, né, da secretaria, para a gente poder fazer a transferência. Até neste valor eu fui notificada, né, junto pelo interventor, que este valor eu teria 5 dias úteis para transferência. Mas aí, como tem todo um trâmite que tinha que ser feito, ele até me notificou que eu não tinha feito a liberação para a Santa Casa. Beleza. Você pode passar o valor completo para mim? O primeiro foi 300 e pouco que você falou? Vamos lá. Acho que é mais fácil até de passar por portaria. Pode Tá? ser. Que aí fica melhor. Na portaria 2406, do dia 10/9/2020, foi um valor de 720. O que é isso? É referente à habilitação de 4 leitos para a Covid. Tá? Este valor. Aí depois a portaria 166, do dia 1/7, ela veio um montante, e foi destinado para a Santa Casa 1.600.000, que é enfrentamento do Covid também. Deixa eu achar outra portaria.
Foi a que eu falei do valor de 367 mil, é isso? 367.704,33. Correto. Ô, Fernando, se possível, depois você disponibilizar uma cópia desses documentos para Sim. nós? Perfeito. Podemos continuar? Sim. Tá. Bom, Fernanda, na condição de secretária na época, né, e fazendo essa análise de tudo que ocorreu, por que de fato você acredita que não foi concluída a obra, né, nem a primeira empresa e nem a segunda empresa? Eu acredito que foi mais devido à falta de recursos mesmo que aconteceu isso. Mas eu não sei te falar real qual foi o valor que cada contrato Não, a teve, avaliação né? como a secretária de saúde, eu questionei. Bom, Fernando, você teria algo que você queria acrescentar? Algo que você quer adicionar? Não, doutor. Não? Na verdade, sim, estou à disposição, entendeu? As portarias. Se tiver mais algum questionamento, estou à disposição real para... Perfeito. E que a gente possa terminar aquela UTI, né? Porque no momento em que a gente está passando, quando alguém da nossa família ou algum conhecido precisa de um leito e não tem a necessidade de uma transferência, como aconteceu da minha família, é triste ter que transferir para outra cidade. Infelizmente, isso é fato, é verdade. Com certeza. Bom, então nós encerramos por aí. Muito obrigado, viu, Fernando? A gente agradece aqui em nome da comissão, tá bom? Eu que agradeço. Boa Boa tarde. tarde.